Boa madrugada, né? Já passou da meia-noite. E sim, hoje eu vou ler véus de Afrodite. Depois de falar de Hecate Admetus, a inconquistável, a invencível, né? De trazer toda essa força de Hecate, eu também tive um rito com Afrodite hoje. E aí eu não costumo ir contra a vontade dos deuses. E eu quero falar dos filhos de Afrodite com Ares, Fobos e Deimos, né? O terror, o pavor, o medo. Acho que encaixa muito com o epíteto de Hecate que a gente trouxe hoje, que foi ela como inconquistável, invencível. Pode parecer estranho a deusa do amor terem filhos que falam de fobia, de medo, de terror, de pânico. Mas ali ela traz algumas lições, porque esses sentimentos vão existir e de como lidar com eles. Então vamos lá. Phobos é o medo em forma de Deus. Phobos é a personificação divina do medo repentino. É paralisante, que toma os corações dos guerreiros em meio à batalha. Filho de Ares, o deus da guerra, e de Citereia, Afrodite, a deusa do amor. Phobos tem como irmão Deimos, o terror. Juntos os dois acompanham o pai nos campos de guerra, espalhando pânico e desordem. Phobos não é apenas o medo racional. É o sobressalto súbito, o arrepio na espinha, o impulso de correr, sem saber por quê. Em tempos de guerra, ele era uma força real invocada, um espírito que podia decidir o curso de uma batalha, pelo simples fato de estremecer o coração dos combatentes. O nome Phobos significa medo e deu origem à palavra fobia em muitas línguas modernas. Já Deimos representa o terror súbito, o pânico avassalador, que leva soldados a fugirem de forma desordenada. Juntos formam uma dupla que encarna o lado psicológico da guerra, o medo paralisante e o pânico descontrolado. O que é mais emblemático é que eles são irmãos de harmonia também. A coragem através do medo. É curioso pensar que os próprios deuses do medo também ensinavam uma lição importante aos antigos guerreiros. Para ser verdadeiramente corajoso, é preciso primeiro encarar o medo de frente. Não basta ter força ou ser bom em estratégia para vencer uma guerra. É preciso lidar com o que não se vê. O medo antes da luta, o pavor que se espalha quando um herói cai. Foi por isso que Phobos e Deimos, filhos de Ares e Afrodite, passaram a ser reconhecidos como mais do que simples figuras assustadoras. Eles eram forças poderosas, que podiam ser invocadas tanto para amedrontar os inimigos, quanto para fortalecer o coração dos aliados. Os guerreiros, ao orar a Phobos antes da batalha, buscavam virar o medo ao seu favor, como se vestissem o próprio pavor como armadura. Essa prática lembra outra imagem conhecida na mitologia, que é a cabeça de Medusa ou Gorgoneio, né? Colocada nos escudos e armaduras para espantar o mal com seu olhar aterrorizante. Assim como ela, Phobos e Deimos tinham um papel apotropaico, ou seja, protegiam, afastando o perigo através do medo que provocam. E a gente encontra escudos que têm as imagens de Medusa, Phobos e Deimos, e textos que vão citar eles sendo chamados todos juntos, antes de se entrar em campo de batalha. E eu queria terminar trazendo uma reflexão sobre os filhos de Afrodite e Ares, hoje, no nosso mundo contemporâneo. Eles continuam muito ativos. Phobos e Deimos não pertencem apenas aos campos de batalha da antiguidade. Quando observamos o mundo de hoje,
percebemos o medo e o pânico continuam sendo ferramentas poderosas, agora nas mãos da política, da mídia, das redes sociais. Na Grécia Antiga, essas forças eram invocadas para desorganizar o inimigo e criar vantagem em combate. Hoje vemos uma estratégia semelhante. O medo é usado para mobilizar massas, silenciar questionamentos e fortalecer narrativas de poder. Inimigos são criados, muitas vezes imaginários, apenas para justificar ações autoritárias, reforçar a polarização ou controlar nosso comportamento. Assim, Fobos e Deimos, os filhos da minha amada Afrodite, continuam mais que vivos na atualidade. Eles não conduzem somente o carro de Ares, o deus da guerra, mas movem as engrenagens invisíveis da psicopolítica contemporânea. Estão presentes nos discursos que espalham insegurança, nas imagens que provocam ansiedade, nas promessas de proteção contra perigos exagerados ou irreais. Compreender esses mecanismos é também um ato de coragem, uma forma de reconhecer os deuses antigos em suas novas máscaras e reivindicar a liberdade de não ser guiado pelo medo. Não se tem liberdade quando se é guiado pelo medo. E acho que casa muito, depois de meditar e refletir sobre Hecate Admetus, a inconquistável, refletir sobre os nossos medos, nossas vulnerabilidades, tanto a nível pessoal, como a nível social e político, como usam nossos medos e vulnerabilidades para nos controlar. Eu vou encerrar aqui, mas ser corajoso não é ausência de medo, é continuar caminhando, mesmo com eles. Que Hecate Afrodite nos guie. E uma boa madrugada para todos. Obrigada, Luni, por estar aí. Achei que não ia ter ninguém aqui, mas foi impossível não entrar e falar de Fobos e Deimos. Boa noite.